Olá pessoal, então voltando aqui, né, para continuar o nosso curso. Na última aula a gente começou a falar sobre funções de várias variáveis, né? O nosso foco serão as funções de duas variáveis com imagem real e a sequência natural após termos falado de função, domínio, imagem, gráfico é falar a respeito do limite, né? Você poderia discordar no sentido em que a sequência, no cálculo 1, a sequência seria estudar os tipos de funções, né? Só que assim, não existe uma classificação como há para a função de uma variável, né? Tem a exponencial, a logarítmica, a trigonométrica, né? Aqui não há. Então não temos como parar para estudar os tipos de funções que possam haver, né? E a nossa segurança mora no fato em que as funções de duas variáveis elas são combinações, são composições das funções de uma variável. E aí o nosso conhecimento a respeito das funções de uma variável é que nos dá alguma sustentação para entendermos o comportamento das funções de duas variáveis. Isso vale para as funções de n variáveis, tá bom? E aí por esse motivo a gente já passa direto para o estudo dos limites. Eu sinto informar que é provável que essa aula fique um pouco longa, ela ultrapasse um pouco o padrão que nós já estamos aqui acostumados, porque a gente vai ver o conteúdo do limite todinho nessa única aula, né? Eu deixei para a próxima aula apenas a parte de continuidade, e aí é provável que fique um pouquinho longo, tá bom? A definição de limite ela é basicamente a mesma do limite de uma variável. E a diferença mora somente no fato em que as variáveis livres agora elas possuem duas coordenadas. Então antes a gente tinha uma variável livre que era real, né, era um x, a imagem era um y, né, real, real, e agora o que vai mudar é que nós temos duas variáveis livres, ou uma variável livre com duas dimensões, duas coordenadas, e a imagem continua da mesma forma, é real. Então, veja, suponha, né, seguindo aí formalmente a definição, suponha que você tem uma função de duas variáveis e o domínio a gente está chamando de ômega. Esse ômega inclui pontos arbitrariamente próximos de x0 e y0. Veja, o x0 e y0 é o local onde eu quero inspecionar a minha ideia de limite, né? Então veja que eu não estou supondo que o x0 e y0 faça parte do meu domínio. O que eu estou exigindo é que a vizinhança, pontos arbitrariamente próximos desse x0 e y0, estejam sim contidos no meu domínio. Tá? Então o que me interessa mais na ideia do limite é a vizinhança do ponto para o qual o limite se aproxima. Isso é, para quem lembra da ideia de limite, a gente vai. Os limites mais importantes e mais interessantes são aqueles em que o x0 e y0, a variável para onde o ponto para o qual se investiga o limite, não faz parte do domínio. Né? Quando faz parte do domínio, você tem os limites que são triviais, né? É só você substituir que tá tudo resolvido. Então esses aí, de certa forma, não são os nossos pontos de interesse, tá bom? Aí suponha também, a gente vai dizer que o limite da nossa função se aproxima de L, ou simplesmente tende a L, quando o xy se aproxima do x0, y0, ou quando o x0, xy tende a x0, y0, e a nossa escrita vai ser, né, essa aí ficou um pouquinho maior, né, xy tendendo a x0, y0, né, f de xy igual a leitura é exatamente essa que está na tela aí em negrito, né, o limite de f
quando o xy se aproxima de x0, y0, dá L. Existem livros que fazem uma separação aí, em vez de escrever o par ordenado xy se aproximando do par ordenado x0, y0, tem livros que escreve coordenadas separadas de coordenada. Então você pode encontrar assim o limite, aí abaixo do limite você teria x se aproximando de x0 e abaixo y se aproximando do y0. Isso é uma outra notação, né? Separando as coordenadas. Tanto faz a maneira como se escreve, mas o padrão que a gente vai utilizar é esse. E eu confesso que o padrão anterior, em que se separava as coordenadas, né, eu não tenho encontrado mais. É mais nos livros bem antigos que se tem essa notação. A notação atual hoje é essa daí, tá? O par ordenado xy se aproxima do par ordenado x0, y0. Ou, de uma maneira mais simples e mais intuitiva, o ponto xy se aproxima do ponto x0, y0, né? E a gente vai dizer que isso aí acontece se para um epsilon qualquer maior que zero, esse epsilon é dado, né, existir um delta maior que zero, de tal forma que o módulo de f de x, y menos L será sempre menor que epsilon, toda vez que a norma de xy menos x0, y0 for menor do que delta. Veja, essa definição aí ela é bem parecida com a definição de limite lá do cálculo 1, não tem muita coisa de diferente. A única diferença mora aí dentro dessa norma, né? Que agora eu tenho que estabelecer uma distância entre pontos de duas variáveis. Aí por isso que eu estou falando em norma. Tentem se lembrar o que vem a ser norma. Eu vou relembrar aqui, mas vocês precisam da ideia de norma vista lá no curso de geometria. Tá bom? Isso pode ser escrito de uma forma mais reduzida, como está aí na sua tela, né? O limite de f quando xy se aproxima de x0, y0 é o L. Se para qualquer epsilon maior que zero dado, existir um delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon toda vez que a norma de xy menos x0, y0 for menor que delta. Eu sei que vocês todos devem estar se tremendo e se borrando. Essa definição ela não é assim trivial, ela não é intuitiva, tá bom? Eu vou tentar aqui dar uma releitura para que vocês possam entender que de fato essa definição ela expressa perfeitamente a ideia de limite, tá? E é graças a essa expressão aí horrorosa e catastrófica que o limite ele se desenvolve. A construção do limite acontece em cima. Essa é a base, é o tijolo fundamental para a ideia de limite. Quando a ideia de limite surgiu, ela surgiu de uma maneira intuitiva, mas ninguém foi capaz de dar essa construção formal usando o epsilon e o delta, né, que você tem hoje agora e odeia ela. Essa ideia veio 100 anos depois, após a ideia de limite existir sem ela. O limite nasceu sem ela e ninguém conseguia, era uma ideia completamente teórica, ninguém conseguia ir adiante, ninguém conseguia operacionalizar, fazer conta com o limite de fato, porque não tínhamos a base para fazer isso. Então a base é justamente essa definição aí, com epsilons e deltas, foi dada por Cauchy, né? E com ela se constrói todas as propriedades do limite. Né? E as propriedades do limite elas são tão bacanas que assim permite que a gente trabalhe com elas e abandone completamente essa definição aí com epsilons e deltas, que é o ideal, entendeu? Mas assim, ela quem está por trás de tudo que você vai ver. De tudo que você vai fazer, é ela quem está por trás. Então, assim, embora ela fique no bastidores e ninguém veja ela trabalhando, mas ela é a base de tudo isso. E a gente deve enormemente
as facilidades que nós temos hoje em trabalhar com limites é graças a essa definição aí que a gente julga horrorosa, tá bom? Olha, suponha, eu vou primeiro tentar abrir essa álgebra que está aí para que você entenda. Quando você estudou módulo, a desigualdade modular, né, o módulo de A menor que B, aí você tinha uma maneira de eliminar esse módulo. Então, lá na oitava série, lá no sétimo ano, diz o seguinte, ó, a desigualdade modular menor, módulo de A menor que B, então vai ficar menos B menor que o A, menor que B. Era assim. Quem estiver viajando na maionese aí, vá dar uma olhadinha lá na desigualdade modular, tá bom? Inequação modular. E aí, usando o que tem lá no sétimo ano, né, isso vai ficar o menos epsilon, passa para o lado esquerdo. Eu abandonei aí o módulo, estou usando o que diz lá a equação modular, na equação modular, o que diz lá a respeito de como retirar o módulo. Então, para retirar esse módulo daí, tem que ficar dessa forma, tá bom? Menos epsilon menor que f de x menos L menor que epsilon, tá? Se eu somar, né, isso aí se chama uma inequação encaixada, acoplada, né? Na verdade você tem duas inequações. Se eu somar um mais L nas três, os três termos dessa inequação, você vai ficar assim, né? Do lado esquerdo vai ficar um L menos epsilon. Na parte central, um mais L com um menos L vai cancelar, correto? E na sua direita, você vai ficar com L mais epsilon. E aí a interpretação que você pode fazer é o seguinte, ó, o f de x está dentro de um intervalo. Qual é o intervalo? O f de x, perdão, o f de xy. Ele está dentro do intervalo L mais epsilon como extremo superior e L menos epsilon como extremo inferior. Isso é uma maneira formal, uma maneira algébrica de dizer, olha, o f de xy está próximo de L. Né? L menos epsilon, L mais epsilon é um intervalo cujo centro é o L. Né? E eu estou dizendo que o f de x e y está dentro desse intervalo cujo centro é o L. Ou seja, se ele está dentro desse intervalo e o centro dele é o L, então ele está próximo do L. Essa é a intenção, essa é a maneira matemática de dizer que f de x y está próximo do L. Professor, por que próximo? Porque esse epsilon, embora não esteja sendo dito aí, ele é um número pequeno, muito pequeno. Tá? Essas letrinhas epsilon e delta, elas são usadas quando tem a intenção de se referir a algo muito pequeno. Não faz sentido usar epsilon e delta para se referir a alguma coisa grande. Tá bom? Aí, veja, abrir essa álgebra que está aí, abrir essa expressão que está aí, o mais claro que ela pode ficar é dessa forma que está aí, né? Vamos fazer essa mesma brincadeira para a norma. Aí, veja, a norma, né, é a raiz quadrada, é a distância, o que está escrito aí é a distância dos pontos xy, do ponto xy ao ponto x0, y0. Né? Então vai ficar raiz quadrada, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, né? Raiz quadrada disso tudo, menor que delta. Se eu pegar essa expressão e elevar ela toda ao quadrado, eu vou ficar com x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, menor ou igual que delta ao quadrado. Isso é uma desigualdade que representa uma região do plano. Que região seria essa? Seria um disco, veja que eu não estou usando a palavra circunferência. Para ser uma circunferência, eu deveria ter aí uma igualdade. Como eu tenho um menor, significa que eu estou me referindo ao interior dessa circunferência. Que disco seria esse? É o disco centrado no x0, y0 e o raio delta. O que isso está tentando dizer para mim? Olha, o xy está dentro de um círculo centrado no x0, y0 e raio delta. Novamente, é a maneira de dizer que o xy está próximo do x0, y0. Por quê? Porque esse delta é muito pequenininho, então você tem um disco bem pequenininho, com o centro em x0 e y0, e dentro desse círculo, em algum lugar, está o xy.
Então veja, se o XY está dentro desse disco e esse disco é bem pequenininho, significa dizer que o XY está próximo do X0, Y0, que é o seu centro. Ok? Então a leitura que se faz é, olha, XY próximo de X0, Y0 me dá um f de XY próximo de L. Não é a ideia de limite? Desenhando. Tá? Imagine que você tem aí o seu conjunto ômega, tá? Em algum ponto você tem lá o seu x0, y0, que é o nosso ponto de interesse. Ele está dentro aí do ômega, mas ele pode ser um ponto que faça parte, a função possa ser calculada, ou seja, ele possa fazer parte do domínio, e pode ser que ele não faça parte do domínio, ou seja, o ômega inclui todos os pontos menos o x0 e y0. Né? Ou mais gente, ou mais pontos. Tá? Não é necessário que ele faça parte do domínio. Eu já disse isso no slide anterior, estou aqui reforçando. E aí, imagine também que o L está num determinado local aí, no nosso eixo Z. Perceba que eu estou analisando o domínio separado da imagem. Eu estou analisando o meu domínio num conjunto, no plano, e a minha imagem numa reta. As duas coisas separadas uma da outra. Tá? E aí, tá? Quando você disse, olha, o f de xy menos L em modo é menor que epsilon, o que foi que você concluiu? Que há um intervalo, L mais epsilon, L menos epsilon. Né? O centro desse intervalo é o L. Né? E você tem a tarefa. Qual é a tarefa? Aqui é uma briga de gato e rato. Né? É o desafiante, ele vai me dar o epsilon. Né? Olha, tome aqui um epsilon. Estabeleça um intervalo centrado em L. Qual é o intervalo? L mais epsilon, L menos epsilon. Certo? Eu duvido você encontrar lá no domínio um discozinho próximo do x0, y0, ou seja, centrado no x0, y0, e né, esse disco tenha uma característica. Qual é a característica? Eu duvido que, encontrado esse delta, todos os pontos que você tenha dentro desse disco, a imagem me dê um ponto que esteja dentro do intervalo. Tá certo? E aí, por que isso é um desafio? Porque assim, consegui, é só pegar o meu domínio todo. Aí, veja, você não tem essa garantia que pegando o domínio todo, todos os pontos vão estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Por quê? Porque a ideia é que esse intervalo seja bem pequenininho. Tá bom? E aí, à medida que você torna esse epsilon pequeno, vai ser necessário você, como o desafiante, né? Encontrar um delta pequenininho também. Isso é uma maneira, eu acho que eu já deixei claro aqui, de dizer, olha, xy próximo de x0 e y0 vai me dar como imagem alguém que está próximo do L. Se isso acontecer, quanto mais próximo de x0 e y0, mais próximo eu estiver do L, então é o equivalente a dizer que xy se aproximando de x0 e y0 me dá um f próximo de L. O limite de f de x quando xy se aproxima de x0 e y0 dá L. F de xy, perdão. Ok? Bom, foi uma tentativa, me perdoem se não consegui ser claro. Veja, você pode ainda pensar, tentar ter uma interpretação para essa ideia que eu tentei lhe passar, enxergando domínio e imagem juntos, né? E visualizando, tentando visualizar o gráfico da sua função, uma superfície que representa o gráfico da sua função. Então, o que você teria é, lá no seu domínio, você tem um ponto que está passeando, ele está caminhando na direção do ponto x0, y0, veja, eu estou falando do xy, caminhando na direção do x0, y0, e você está calculando a imagem o tempo todo. Ou seja, o seu ponto XY ele caminha, ele é dinâmico, e a sua imagem está mudando à medida que você está caminhando com ele.
Então, à medida que seu ponto vai caminhando na direção do x0, y0, a imagem vai caminhando na direção do L. Tá ok? Essa é a ideia de limite. Tentei aqui, com todos os meus esforços e a minha capacidade, deixar isso claro. Mas eu sei que é uma tarefa meio perdida, né? Uma tarefa meio desanimadora. A ideia é que você não precise, na verdade você não vai precisar, aqui no nosso curso, trabalhar com essa definição. Você não vai precisar fazer limite usando o epsilon e delta. Eu dispenso você de fazer isso. Por que eu estou fazendo esse esforço todinho? Bom, caso você queira fazer, tá aí a ideia. Espero que tenha sido intuitiva, tenha sido útil, né? Permite você avançar nessa direção, caso seja sua intenção. A nossa ideia aqui será dar uma volta nisso. Ou seja, a gente vai construir propriedades usando ela, e uma vez que a gente tiver essas propriedades, a gente vai tentar se virar com as nossas propriedades, os teoremas e propriedades que por acaso a gente consiga provar. Então eu vou criar aqui uma caixinha de ferramentas e eu vou tentar me virar com essas ferramentas, e essa daí vai ser usada para construir as nossas ferramentas, mas depois que eu tiver minhas ferramentas em mãos, eu vou abandonar ela, eu não vou usar ela porque eu não gosto de usar ela. Show? Então vamos lá. Nosso tijolinho fundamental, na verdade nossos tijolinhos serão 3. Tá bom? Veja se... E aí eu não vou fazer a demonstração que seria usando epsilon e delta, mas eu acredito que vocês vão aceitar numa boa, porque é bem intuitivo, é bem óbvio, tá bom? O limite de uma constante, veja esse k que está aí, não depende do x e não depende do y, tá certo? Então, seja lá para onde for o x e o y, que no caso está indo para x0 e y0, esse k vai continuar sendo k, ou seja, o limite de uma constante é uma constante. Você já sabia disso para uma variável, e para duas variáveis não muda nada. E se você for para uma função de 50 variáveis, uma constante vai continuar sendo uma constante, não importa para onde suas variáveis forem. Show? Nada mais a ser dito a respeito desse limite. Espero que seja aceitável. Tá bom? Não aceitou, não? A prova, a demonstração é por epsilon e delta. Mas eu acho que não estou dizendo nenhum absurdo, né? Uma constante, ela continua constante, independente das variáveis. Bacana? Agora, próximo tijolinho. Só são 3, viu? O limite de x, veja, a minha função, ela tem uma única variável, x. Mas, o meu domínio, né? Ela é um domínio lá no plano, então eu tenho o xy lá no meu domínio. E o xy está indo para x0 e y0. Se o xy, o pá xy, está indo para x0 e y0, significa que o x está indo para x0. Isso também é meio óbvio. Concordam comigo ou não? A rigor, isso tem que ser provado com epsilons e deltas. Tá? Vou acreditar que vocês aceitaram. E irmão desse daí é o caso onde a função é y. F de xy igual a y. Então, o xy está indo para x0 e y0, significa que o y é a segunda coordenada do par xy. Então, se o par xy está indo para x0 e y0, é porque o y está indo para y0. Confere? Pronto. Tudo que nós formos construir a partir de agora será com base nesses 3 tijolinhos aí. Tá bom? Tentem dar uma pausa, reflete, mastiga aí se não aceitou, se decora, né? Mas espero que isso seja aceitável, não esteja estrangulando aí o cérebro de ninguém. Show? As propriedades também, eu não vou colocar aqui a demonstração, mas todas elas são provadas, demonstradas, usando os epsilons e deltas da definição. Tudo isso aí vem da definição. Tá ok? Então, suponha que você tem duas funções
e você sabe que o limite dessas funções existe e o resultado para a função f da L1 e para a função g da L2. Eu estou pegando o meu xy e estou mandando ele na direção do x0 e y0, nos dois limites. Tá bom? A função f tem como resultado L1, a função g tem como resultado o L2. Então, veja, o limite da soma é a soma dos limites. Você já conheceu essa propriedade para a função de uma variável. O que eu estou aqui é repetindo e dizendo, ó, também vale para a função de duas variáveis. Vale para a função de 50 variáveis, de n variáveis. Tá bom? O limite da soma é a soma do limite, dos limites. Se você tem a função multiplicada por uma constante, a constante pode ser posta para fora e o resultado é k vezes o limite. Também é uma repetição daquela propriedade que tem lá para o limite de uma variável. Tá bom? O limite do produto é o produto dos limites. O limite da divisão é a divisão dos limites, desde que a parte de baixo não dê zero. Né? O zero é proibido na parte de baixo de uma fração. Tranquilo? São as mesmas quatro propriedades que vocês conheciam para limite de uma variável. Nada a mais, nada a menos. Show? Bom, eu vou acrescentar mais duas lá no final, depois, mas por enquanto aceitem que são só essas quatro. Não precisa nem se preocupar com as outras duas que virão. Elas entrarão aí nessa lista mais por desencargo de consciência. Mas essas quatro são as propriedades básicas, as propriedades algébricas do limite. E o limite é aquela operação que ela é muito bem comportada. Ela faz tudo que a gente espera que ela faça. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. É o limite de uma constante multiplicada pela função. Posso tirar a constante e botar fora? Pode. Limite do produto, produto dos limites. O limite da divisão, divisão dos limites, desde que o de baixo não seja zero. Aí eu acho que não preciso ser nem um espertalhão em dizer que todos os nossos problemas nascem do item 4, quando o de baixo dá zero. Né? Quando dá zero, aí veja, se você lembrar direitinho lá da ideia do limite, não é só o de baixo dá zero, é o de baixo e o de cima dá zero. Que aí seria uma indeterminação. Né? Quando o de baixo dá zero, mas o de cima não dá, aí você tem um caso onde o resultado seria o mais ou menos infinito. Tá? Então, bola para frente. Veja, eu vou parecer agora aqueles memes que tem na internet, onde o cara começa fazendo 1 mais 1, você vira de banda e daqui a pouco o quadro tá cheio, integrais catastróficas na tela, tá bom? Então, por favor, se precisar dê pausa, mas eu vou fazer aqui uma sequência do mais básico até chegar no mais complicado, tá bom? E peço que se lembrem dos 3 tijolinhos que a gente construiu, tá bom? Eles são a base fundamental. Se você tiver o limite de x quadrado, tá bom? Veja, novamente, eu estou pensando aqui em uma função de várias variáveis, mas a minha função f só depende de x, é f de xy igual a x quadrado, você não tem y. Então você vai fazer o seguinte, olha, isso aqui, professor, eu posso transformar no produto de dois limites. Estou usando a propriedade dos limites, a terceira. Né? Como eu sei que esses dois aí existem, quanto é o limite do primeiro? É x0. O limite do segundo é x0 também. x0 vezes x0, x0 ao quadrado. Fiz algo estranho? Isso é bem óbvio, né? E se eu repetir essa ideia para o x ao cubo? Aí você vai transformar em 3, cada um deles dá x0, você tem x0 ao cubo. Posso repetir isso para n. Então vai ficar n limites, cada um dos limites me dá um x0, o resultado disso é x0 elevado a n. Tá certo? Se eu continuar nessa brincadeira, então se eu pegar o x elevado a n e multiplicar pelo um k, usa a propriedade do limite número 2, esse k pode sair, o resultado que você vai ter é k vezes x0 elevado a n. Show? Continuemos aí no nosso avanço. E se eu tiver uma soma, 3 termos? A primeira propriedade do limite me permite transformar esse limite em 3.
Já sei que o ax quadrado, né, vai me dar o ax0 quadrado, o bx vai me dar bx0 e o limite de c vai dar o c. O que é que eu estou usando aí? Veja, meus tijolinhos fundamentais. O ax ao quadrado, o a cai fora, vai ficar multiplicando. O limite de x ao quadrado é x0 ao quadrado. Faz a mesma coisa aí no bx, bota o b para fora, o limite de x é x0. O terceiro limite é uma constante, o limite da constante é ela própria, né? E aí eu vou pedir que você observe o seguinte: se você enxergar que dentro do seu limite você tem uma função, é um polinômio, né? Nesse caso é um polinômio de grau 2, né? E você comparar esse polinômio com o resultado, eu quero que você observe que o resultado nada mais é do que o polinômio calculado no x0, né? Aí você pode estabelecer isso como uma coincidência? Não, isso não é uma coincidência, isso é um fato. Eu posso repetir esse procedimento para qualquer grau, qualquer polinômio. Então, veja, se você pegar um polinômio agora qualquer, veja que eu não estou me referindo mais a um polinômio de grau 2, eu estou falando de um qualquer na variável x. O resultado desse limite é simplesmente você pegar o p e calcular em x0. Então, a partir de agora, você não precisa mais fazer conta, né, nem dos seus tijolinhos básicos para resolver um limite onde a expressão do seu limite seja um polinômio na variável x. Aí você vai perguntar, professor, e se for na variável y? Tudo que eu fiz aqui, posso repetir novamente com a variável y e vai ser verdade também. Tá ok? Aí, veja, professor, beleza. E o que mais? Né? Se você tiver, agora, é complicado eu falar, mas eu espero que seja claro, tá? Eu posso ter uma expressão que eu gostaria de chamar ela de polinômio, mas eu não posso. Mas vamos dizer, é uma expressão polinomial, sendo que as variáveis desse polinômio sejam x, y. Ou seja, nessa expressão, você só vai ter potências de x, potências de y, elas podem aparecer multiplicando uma a outra e somando uma a outra, uma combinação disso. É uma expressão polinomial nas variáveis x, y. Tudo que eu fiz aí anteriormente vai valer para essa expressão também. Correto? Ou seja, se você tiver uma expressão polinomial no seu limite, xy está indo para x0, y0, o resultado disso é simplesmente pegar o seu polinômio, a sua expressão polinomial, e substituir no x0, y0. Simples assim. Professor, e se eu tiver uma divisão? Parte de cima uma expressão polinomial, parte de baixo uma expressão polinomial. A propriedade número 4 me diz o quê? Você pode pegar o de cima, substituir no x0, y0. Pode pegar o de baixo, substituir no x0, y0. Isso desde que o de baixo não seja zero. Então, a partir de agora, qualquer expressão que você tenha dentro do seu limite e você saiba calcular ela no x0, y0 em cima e saiba calcular ela no x0, y0 embaixo e a de baixo não dá zero, então o limite é simplesmente você substituir. Acabou-se. Não tem conta, é só substituir e tchau. Então vejam um exemplo. Suponha que você tem esse limite aí, tá? X ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Perceba que em cima é uma expressão polinomial, e embaixo é uma expressão polinomial, e eu estou perguntando o que acontece com essa expressão quando o xy vai para 1, 0. Aí você vai analisar. O de cima vai para onde? Vai para 1. O de baixo vai para onde? Né? X ao quadrado vai para 1 quadrado, y ao quadrado vai para 0 quadrado. Né? O x está indo para 1 e o y está indo para 0. Então, essa expressão todinha vai me dar simplesmente 1. Confere? Né? É 1 sobre 1 mais 0. Aí você faz essa continha aí e dá show. Aí, veja. E se a pergunta fosse exatamente o mesmo limite, e só que agora eu mudei, o xy está indo para o 0, 0. Então, veja. Para onde é que vai a expressão de cima? 0. Para onde vai a expressão de baixo? 0. Então, eu tenho uma indeterminação, né? A propriedade 4, embora ela valha como propriedade, mas ela não tem utilidade aqui, porque ela só é útil quando o de baixo não dá zero, e nesse caso deu zero. E aí o que nós vamos fazer? Tá?
E aí é onde começa a brincadeira, né? Nós temos que arrumar remendos para a situação em que o de baixo dá zero, e aí a gente vai se livrar desse zero embaixo de alguma forma, fazendo alguma mágica, alguma, algum, algum remendo, algum algebrismo. Show? Então veja só, eu vou precisar que vocês não tem como lembrar porque não foi ensinado, né? Mas é aquele caso onde eu falei, né? Vocês vão precisar aqui de um tipo de função e vai ser dado para você como se você soubesse, tá? Eu estou chamando aqui de caminhos, mas na verdade são as curvas no plano. Eu falei no início da aula anterior sobre as curvas no plano e falei também que nós não íamos estudar sobre elas. O que acontece em geral é que a gente usa, supondo que você saiba. Então eu vou dar aqui uma pincelada é, tentando ajudar vocês nesse sentido, né? Isso, o que eu vou colocar aqui, talvez esteja lá no curso de GA, né? Bom, eu acho que com o que eu vou dar aqui é suficiente para você se virar, tá bom? Eu não preciso que você se torne um expert em curvas, eu só preciso de um básico sobre curvas. Então, quando a gente diz, olha, o limite de f de x, xy, quando o xy tende a x0, y0 da L, uma pergunta que deveria ser feita é o seguinte: qual é o caminho que por onde o xy está indo na direção do x0, y0? O xy está indo para o x0, y0. Aí a pergunta é: de que forma ele está indo? Tá certo? E aí a resposta é o seguinte: olha, tanto faz. O fato é que não importa a maneira como ele venha, por qual caminho ele venha, seja reta, seja curva, tá certo? O resultado tem que dar sempre o mesmo. Então veja só, suponha que você está aí o x0, y0, esse é o ponto de interesse no seu limite, tá bom? Então você tem zilhões de maneiras de caminhar na direção do x0, y0. Tá certo? Você pode ir por uma curva à direita, você pode vir por baixo, você pode ir por linhas retas, você pode vir por linhas extremamente curvas. Então existem milhões, infinitas maneiras do seu XY se aproximar do x0, y0. Show? E quando você diz que o limite existe e o resultado dele é L, significa que você está dizendo o seguinte: olha, por qualquer caminho sempre vai dar o mesmo resultado. Qual é a utilidade dessa observação? Uma maneira de você mostrar que um limite não existe é você escolhendo caminhos para o qual o limite dá resultado diferente. Lembra lá no cálculo 1, quando você estudou o limite, lá assim, não se explora a ideia de caminhos porque você só tem dois. O seu universo é uma reta, um ponto da reta. Quais são as maneiras de chegar nesse ponto? É por uma reta à direita ou pela uma reta à esquerda. E aí lá a gente só chamou assim de limites laterais. Aqui eu não tenho limites laterais, eu tenho limites por caminhos. Quais caminhos? Infinitos. Qual é meu interesse? Meu interesse é analisar assim, se eu pegar dois caminhos e o resultado for diferente, significa que meu limite não vai existir. Tá certo? Daqui a pouco eu falo mais nisso, mas eu quero aqui ensinar somente alguns caminhos básicos, né, que serão os mais utilizados aqui, tá? E espero que seja o suficiente. Então veja, suponha que você quer se referir ao seguinte: olha, eu quero dizer que o meu XY está indo para o 00. Aí veja, eu estou pensando só no 00 e se não for o 00, você vai ter que adaptar o que eu estou falando aí, tá bom? Então, suponha que eu quero me referir ao XY indo para o 00 por cima do eixo X. Então você vai dizer, olha, em cima do eixo X, todo Y é zero. Então você vai escrever Y igual a zero, X, essa setinha aí, né, se aproximando do zero pela direita.
Então, essa expressão que está aí na sua frente significa que o gama é a curva, é um caminho, né, sobre o eixo x à sua direita, caminhando nessa direção do zero. Show? Se você entendeu, faça uma reflexão aí e tente me dizer como seria o caminho sobre o eixo x, só que agora pela esquerda. Veja, o y continua sendo zero. Todos os pontos sobre o eixo x têm coordenada y igual a zero. E aí, como eu quero dizer que o caminho é por cima do eixo x à esquerda, então eu vou colocar um menuzinho em cima do zero para indicar que o x se aproxima do zero pela esquerda. Tá? Veja, quero me referir agora a esse caminho. Ou seja, o meu ponto, xy, se aproxima do 0, 0 por sobre o eixo y pela parte de cima. Tá? Nesse caso, todos os pontos em cima do eixo y têm a abscissa, né, o x, igual a 0. E aí você colocou o y tendendo a 0 pela direita para dizer que está vindo por cima. Como é que eu faço para me referir a ele vindo por baixo? Né? Uma observação que era para eu ter feito no primeiro caminho, nos dois primeiros e não fiz, é o seguinte. Se você não colocar o sinalzinho de mais ou de menos, se deixar simplesmente sem nenhum, então você está se referindo aos dois ao mesmo tempo. Tá ok? Tá ok? Você pode fazer isso numa boa, não tem problema não. Suponha que essa linha inclinada aí seja a reta y igual a x. Então eu posso me referir assim, olha, o meu ponto x e y está indo para o 0, 0, andando sobre essa linha aí. Então eu vou dizer, olha, o y é igual a x e o x está indo a 0. Não coloquei o sinal acima do 0, significa que eu estou me referindo às duas direções ao mesmo tempo. Tá ok? Professor, eu posso me ir por cima de outra reta? Pode. Então, qual é a equação geral de uma reta passando pela origem? Né? Então, eu coloquei aí uma outra inclinação, só estou desenhando uma, mas eu quero me referir a todas, em todas as direções. Tá bom? Então, uma reta qualquer passando pela origem tem a equação mx, né? Y igual a mx, e o x se aproximando do zero. Tudo bem? Olha, é uma tentativa de mostrar para vocês a ideia de caminhos. Não falei todos, isso aí só está... Eu coloquei aí somente caminhos retos, né? Mas significa que existem caminhos curvos. E aí vocês podem ampliar a ideia e seguir um pouquinho mais adiante. Por exemplo, se eu quiser me referir ao caminho que o XY tende ao 0, 0 vindo por cima da parábola. Então, a curva da parábola, vamos supor, y igual a x quadrado, x indo para 0. Eu posso perguntar também, eu quero me referir a um caminho que vem para o 0, 0 vindo por cima de uma cúbica. Y igual a x ao cubo. Então, y igual a x ao cubo, né? E o x indo para 0. Você pode também, em momentos em que seja conveniente para você, colocar o x como função do y. Também é permitido. Tá vendo? Então, as possibilidades de caminhos aí são infinitas. Tá ok? Esses caminhos retos, eles são as nossas primeiras tentativas. Os limites mais simples se resolvem por eles, por caminhos retos. Né? A gente, quando for tentar usar os caminhos, a gente vai sempre começar dos caminhos mais básicos e complicando eles um pouco mais. Então, o caminho mais básico é sobre o eixo x, sobre o eixo y. Depois, não resolveu não, aí você pega as outras retas em outras direções. Não resolveu não, você pode pegar as parábolas, as cúbicas e assim vai. Tá bom? Mas a ideia é que com as retas você consiga se virar. Tá bom? Consiga resolver seu problema. Bom, se não entendeu, eu aconselho a repetir aqui o slide, volta aí, tenta de novo. Eu vou colocar aqui alguns exercícios e eu espero que fique claro. Se não conseguiu mesmo assim, a ideia então é pegar um livro sobre esse assunto, sobre curvas no plano e tentar se aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Veja só. Quando
você tiver dois caminhos, qual é o nosso interesse nesses caminhos? Suponha que você tem um caminho gama 1 e um caminho gama 2. Né? Esses caminhos passam pelo ponto x0 e y0, que é o ponto de interesse do nosso limite. Tá bom? E aí você calculou o seu limite da função f por sobre o caminho gama 1 e o resultado deu L1. E aí você fez novamente o mesmo limite, só que agora pelo outro caminho e o resultado deu L2. Ou seja, por um caminho deu um resultado, pelo outro caminho deu outro resultado. Qual é a conclusão disso? Esse limite não existe. Tá bom? A demonstração aí eu vou ficar devendo, tá bom? Ela passa pelos épsilons e deltas e tal, e vou ficar devendo, tá bom? Aceite, por favor. Essa vai ser a nossa estratégia para provar que o nosso limite não existe. Tá bom? Tá bom? Veja só uma coisa. Professor, por que o senhor está falando mais em existe ou em não existe do que existe? Porque, infelizmente, os limites em duas variáveis eles são extremamente complexos. Eu não queria colocar isso aqui, mas eles estão extremamente complicados e, na maioria das vezes, eles não existem. Não existem. Tá bom? E aí, provar que não existe é bem simples. Bem fácil. Então, basta que você pegue dois caminhos. Professor, quais são esses caminhos? Aí é da sua criatividade. É como eu lhe disse, você vai começar daquilo que você achar mais básico, vai complicando, até você achar dois que dê diferente. Quando achar dois que deu diferente, né? Pronto, está aprovado. Né? Não existe. Tá ok? Professor, e quando é que eu vou suspeitar que não existe? Sempre. Sempre, sempre. A pergunta é quando é que eu vou provar, quando é que eu vou suspeitar que existe? Aí eu vou deixar mais claro daqui a pouco, tá bom? Mas de início, a bola é essa. Suspeita sempre que não existe. Show? Aí olha só um exemplo. Suponha que você tem esse limite aí, né? É uma expressão polinomial em cima, uma expressão polinomial embaixo. Veja que deu zero em cima e deu zero embaixo. Portanto, não cheguei a conclusão nenhuma. Eu quero que vocês se lembrem, pelo amor de Deus, as indeterminações são sempre as mesmas. Zero sobre zero é uma indeterminação, infinito sobre infinito é uma indeterminação. Tá bom? Então, tudo que não temos novas definições para indeterminações. São as mesmas. São as mesmas. Então, eu preciso que vocês se recordem quais são as indeterminações que podem acontecer no limite. Lá no cálculo 1 vocês viram isso, então tragam para cá, porque são as mesmas. Tá ok? Então, nesse caso aí, dá zero em cima, zero embaixo. Tem aluno que chega no livro, no dia da prova e coloca dá zero em cima, zero embaixo. Aí ele diz, ó, dá zero sobre zero. Só você escrever zero sobre zero, você já está cometendo um pecado no maior do mundo, porque zero sobre zero não existe. É proibido. Você pode pensar, ó, em cima dá zero e embaixo dá zero. Mas não escreva não, porque você está cometendo um crime. Tá bom? Zero sobre zero não é permitido. Tá ok? Nem para rascunho. Se for para rascunho, jogue fora o rascunho. Não deixa o professor ver, não. Tá? Se escrever para mim na prova 0 sobre 0, vai levar menos 0,1. Vai perder um décimo. Em cada ocorrência. Veja. Você pegou, estou destacando aí em vermelho, o caminho que eu estou escolhendo, né? Eu vou fazer o meu limite por sobre o caminho x igual a zero, y tendendo a zero. Veja, tentem se lembrar que caminho é esse. X igual a zero, y se aproximando do zero. Se você lembrou bem, né? Não lembrou, volta o slide, volta o vídeo. Isso é o eixo y. Você está fazendo uma tentativa de resolver esse limite aí sobre o eixo y. E aí, veja, o que você vai fazer? Você não está dizendo que x é zero? Então você vai reescrever primeiro, você não vai calcular seu limite ainda. Você vai reescrever seu limite e vai substituir lá somente aqui o x é zero. Isso vai fazer com que o seu limite vire um limite de uma variável. Porque o x igual a zero eliminou todo o x da brincadeira. E aí, a partir daí, você usa todo o seu conhecimento a respeito de limite lá do cálculo 1. Tá? Se você quiser usar o L'Hopital, você usa. Se você caiu num seno de x sobre x, você usa o primeiro limite fundamental, né? O segundo limite fundamental. A partir daí, tudo que você sabe a respeito de limite em uma variável está valendo. Tá ok? Então,
usar um caminho é uma maneira de reduzir uma variável. Resolve o meu limite? Não, não resolve não. Só resolve se você chegar em dois caminhos cujos resultados forem diferentes. Então veja, aí, né, você vai cancelar um y quadrado com um y quadrado, o resultado desse limite dá menos 1. Resolvi meu limite? Não. Sua tarefa agora é, procura outro caminho. Agora eu estou pegando o y igual a zero, x se aproximando de zero. Agora eu estou caminhando sobre o eixo x. Vai fazer primeiro, substitui o y igual a zero, deixa o x lá, né? Isso aí virou o limite de uma variável, resolveu, deu 1. Aí conclusão, ó, vindo sobre o eixo y dá menos 1. Vindo sobre o eixo x dá 1. Qual é a conclusão? Esse limite não existe. Tá certo? Aí uma coisa que eu não consigo entender, mas porque que há dúvida nisso, né? Mas é sempre motivo de confusão. Professor, eu peguei, fiz outro caminho e deu 1 de novo. Deu 1 no primeiro e deu 1 no segundo. Provou o quê? Nada. Nada. Professor, eu peguei, fiz 10 caminhos e todos os 10 deu 1. Provei alguma coisa? Nada. Tá certo? Professor, eu fiz milhões de caminhos, 50 milhões de caminhos, e em todos os 50 milhões o resultado deu 1. Provei alguma coisa? Nada. Nada. Tá bom? Essa estratégia só serve para mostrar que não existe. E não existe quando você encontrar dois diferentes. Tá bom? Se você quer provar que existe, esse teorema aí não serve para nada, não prova nada. Na direção de provar que existe. Não serve para nada. Então, você só vai usar esse recurso aqui quando você suspeitar que o seu limite não existe. Show? Vamos para frente. Eu coloquei aqui mais um exemplo de um caso onde encontrar o caminho ele não é tão óbvio. Então, veja, primeiro, você está suspeitando que não existe. Eu vou depois dar uma ideia para quando é que você vai suspeitar que existe e quando é que você vai suspeitar que não existe. Tá bom? Por enquanto, vocês vão seguir o roteiro que eu tô indo, lhe guiando, né? Eu aceito aí que a suspeita aí não existe, tá bom? E depois eu ensino a vocês como é que tem essa suspeita, tá? Por enquanto eu fico devendo. Então vamos lá. Aí você tá. A minha suspeita é que não existe. Qual é o primeiro caminho? É o caminho mais básico. Pega o eixo X. Tá certo? Calcula aí. Dá zero. Qual é o próximo caminho? Aí veja. Esse exercício é bom que você faça em casa. Se você pegar outra reta, o eixo Y, vai dar zero. Pegue a reta Y igual a X, vai dar zero. Faça isso em casa. Pega a reta Y igual a MX. Quando você faz isso, Y igual a MX, você está pegando o feixe de retas com infinitas retas passando pela origem. Quando você fizer para essas infinitas retas passando pela origem, o resultado vai dar zero. Professor, o senhor pegou infinitas. Não quer dizer que por todo o caminho vai dar zero? Não. Né? Eu peguei, né, se você fizer isso, né, y igual a mx, peguei todos os caminhos retos. Só que todos os caminhos retos não significam todos os caminhos possíveis. Você pode ter caminhos na forma de parábolas, na forma de cúbicas, na forma de exponenciais. Você pode ter caminhos em zilhão de forma diferente. Tá bom? Então, se você pegou todos os caminhos em linha reta e deu zero, você não provou nada. Show? Aí veja só, eu vou pegar um caminho que não ensinei para você, é o caminho por cima de uma parábola. Como é, professor, que o senhor chegou nessa suspeita aí? Olhando a expressão. Professor, como é que eu vou saber ter essa suspeita aí, ó? É com a experiência. Com a experiência. Ó, quando você botar aí na conta, você vai sacar o porquê que eu escolhi o y igual a x quadrado. Vá, tentem aí fazer no lápis antes de dar a pausa e tentem. Tá aí o limite na sua tela. O caminho que eu escolhi é y igual a x quadrado. X igual a y quadrado. Y se aproximando de zero. Tá bom? Faça aí, dê pausa e faça a conta.
Tá? Espero que isso faça nascer o motivo de onde surgiu a minha suspeita. Tá? Então veja, vou fazer agora. Substituir, né, x igual a y quadrado. Em cima ficou 2y a quarta. Embaixo vai ficar y a quarta mais y a quarta, ou seja, 2y a quarta em cima, 2y a quarta embaixo. O resultado disso aí é 1. Correto? Olha, tá em duas linhas esse cálculo aí. Só que numa prova você vai passar um tempão suando para descobrir esse caminho. Tá bom? Tá parecendo fácil porque eu já dei o caminho de mão beijada. Mas a tarefa difícil aí é descobrir o caminho. O outro caminho. Tá bom? Então, treino, viu? Treino. Lembra da história do pintor? Se você olhar o pintor e ver ele fazendo e você achou fácil, é fácil para ele. Tá bom? Você não há nada que a mão dele faça que a sua não faça também, mas não significa que você vai pegar e vai pintar. Não é bem assim não. Então, tá aqui, ó, parece fácil, mas tentem fazer. Peguem outros exercícios, outros exemplos e tentem fazer. Chegar nessa conclusão aí, x igual a y quadrado, foi suado. Foi suado, alguém suou, ralou até descobrir isso aí. Tá ok? Então a conclusão é que esse limite não existe. Por quê? Por um caminho deu 0, por outro caminho deu 1. Acabou, está provado que não existe. Show? E a existência, professor? Pronto. A má notícia para vocês é o seguinte: vocês só vão ter uma única ferramenta que será útil para provar que um limite existe. Se essa ferramenta lhe falhar, você está no mato sem cachorro. E aí é assim: eu não tenho como usar essa ferramenta, não vejo na expressão do meu limite que essa ferramenta ela seja cabível, certo? Então significa que você vai partir para a ideia de provar que não existe. Esse é o caminho, tá bom? Então você vai aprender a usar essa ferramenta aqui, que é a ideia de provar que existe. E aí, se você não enxergar que ela cabe, então você muda a sua opinião e passa a tentar provar que não existe. Esse é fiquei devendo agora há pouco. A estratégia para atacar um limite vai ser sempre essa. Show? Bom, tá aqui a nossa ferramenta. Não é exatamente essa, mas eu preciso colocar que é o teorema do confronto. Vocês já conhecem o teorema do confronto lá do cálculo 1 para a função de uma variável. Eu vou só repetir aqui porque o teorema é o mesmo. O que está mudando é que em vez de funções de uma variável, agora nós teremos função de duas variáveis. Esse teorema vale para a função de n variáveis. Então, suponha que você tem um f, um g de um h, e você saiba que f é menor ou igual a h, menor ou igual a g. Isso não é preciso ser válido sempre. É na vizinhança do x0, y0. Tá? Ali próximo do x0, y0, isso é verdadeiro. Tá ok? E suponha que você pegou a função f, calculou o limite, dá L. Pegou a função g, calculou o limite, deu L também. Então, qual é a conclusão disso? A conclusão parece ser bem óbvia, né? Bem imediata. É como você está ali na estrada de Salgueiro, a comparação que eu faço é sempre essa. Faz de conta que F, G e H são carros, né? O F e o G são duas carretas e o H é você no seu carrinho e você está no meio das duas carretas. Tá bom? E suponha que você está numa proximidade tanto da carreta da frente como da carreta de trás, uma proximidade bem pequena, né? Você está encalacrado. E aí suponha que a carreta da frente vá a 100 km e a carreta de trás vai a 100 km. Qual é a velocidade que você está? Suponha que isso não precisa ser sempre no todo o trajeto, mas suponha que você viveu essa situação por 10 minutos. Durante esses 10 minutos, qual era a velocidade que você estava? A carreta da frente estava a 100, a carreta de trás estava a 100. Qual é a velocidade que você estava? É bem óbvio, né? Não, a carreta você tem que estar a 100, porque se você diminuir, você bate na de trás. Se você aumentar, você bate na da frente. Tá claro? Então, se o limite da F dá L e o limite da G dá L, significa que a do meio tem que dar L também. Óbvio que esse argumento meu não serve como prova, não demonstra nada, é só intuitivo, né? E a demonstração disso é complicada, remete aí aos epsilons e deltas e um raciocínio sofisticado. Mas
Ele é bem óbvio de se entender, assim, de se aceitar. Tá bom? E é tudo que eu preciso de vocês, é que vocês aceitem. Vocês não vão usar esse teorema, né? Em geral, a gente vai fazer agora uma observação usando esse teorema e a gente vai ter uma consequência, um corolário, tá? E aí essa consequência, esse corolário é o que vocês vão usar, tá bom? Veja, qual é a observação que nós faremos? Suponha que você tem duas funções, ok? E você saiba duas coisas. A primeira, você já saiba que o limite dela dá zero no x0, y0. Tá bom? Então a primeira, uma delas, você precisa saber fazer o limite. Tá bom? E a outra, você não sabe fazer o limite, mas você sabe que ela em módulo é menor ou igual a m. Isso em matemática a gente diz que a função é limitada. Tá bom? Se isso for verdade, aí veja só. Se eu calcular o módulo do produto, né, lembre-se que f de xy é um número real, g de xy é um número real, então eu estou calculando o módulo do produto de dois números reais, e aí você vai usar a propriedade do módulo que você aprendeu lá no nono ano. Né? O módulo do produto é o produto dos módulos. Aí você vai usar, o módulo do g é menor ou igual que m, então isso aqui fica menor ou igual que m vezes o f. Aí você agora tem uma desigualdade modular. Né? Do lado direito, lado esquerdo, você tem o módulo de fg, do lado direito você tem m vezes o módulo de f. Vou me livrar do módulo do meio. Como é que se livra do módulo meio? Aí você faz o que a gente fez lá atrás com o epsilon, né? Você vai ficar menos de um lado e mais do outro, vai ficar assim. Menos mf do lado esquerdo. No meio o módulo foi embora. Eu economizei aí no xy para ver se cabe na tela, né? E do lado direito ficou m vezes o f. Isso é das propriedades do módulo, tá bom? Aí, o que você vai fazer agora? Eu vou usar o teorema do confronto, né? Você tem aí três funções, são as duas carretas e o carrinho no meio, e eu vou passar o limite nas três, tá ok? E aí eu vou usar o que eu sei a respeito da função f, né? Eu sei que a função f, quando x se aproxima de x0 e y0, ela vai para zero, em módulo vai para zero também. Então, significa que o carrinho de trás está a 0 km, o carrinho da frente está a 0 km, significa que o carrinho do meio só pode estar também. Né? Esse é o teorema que vocês vão usar, né? O corolário. O corolário vem acho que é do latim ou é do grego, não sei, significa consequência, tá bom? Do teorema. O que você vai precisar? Suponha que você tem uma função f e você saiba que o resultado dela dá zero. Veja que você precisa saber calcular o limite do f, mas esse limite precisa ser zero. Não é para qualquer valor. Não? Suponha que você calculou o limite da função f e o resultado dá 1. Não se aplica. Esse corolário aí não se aplica. Só funciona se for zero. Tá bom? E suponha que você tem uma outra função g e você sabe que ela é limitada. Então, se isso acontecer, o limite de f vezes g vai ser zero. Tá? É como se a função f mandasse no jogo. Né? Você está combinando uma função f que vai para zero com outra que é limitada. Então, como a outra é limitada, é como se ela não mandasse muito na brincadeira, no produto. E a f que está indo para zero é quem determina o futuro delas duas. Tá certo? Então, escrevi minha expressão, transformei ela num produto, uma é limitada, a outra vai para zero, tudo vai para zero. É assim o teorema, tá bom? Então, veja só. Suponha que você tem essa expressão aí que foi um limite que eu deixei lá atrás sem fazer. Tá? X ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Legal? Aí você vai fazer a seguinte observação. X ao quadrado é um número positivo. Não importa qual o x que você coloque aí. Né? O menor valor possível para x ao quadrado é zero. Tá? O resto é tudo maior que zero. Então, se você pegar
e comparar x ao quadrado com x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, eu peguei meu x ao quadrado, coloquei mais uma coisa, somei alguma coisa e eu estou somando um y quadrado. Y quadrado também é positivo. Então, o x ao quadrado mais y ao quadrado, isso necessariamente é maior do que o x quadrado. Tá certo? Por que o senhor está botando maior ou igual? Porque só tem uma situação onde sair dá igual, é quando todo mundo for zero. Então preciso incluir ela no balaio também. Tá ok? Por favor, vocês vão tentar fazer isso, aí em geral acontecem umas bobagens, umas conclusões. Isso aqui é menor que isso, aí você pega, joga dois valores e eles falam, não é, entendeu? Tem que partir de premissas verdadeiras. Não tenta inventar premissas para você deduzir uma expressão que você tem ali na tela. Não é o seu querer que vai fazer a coisa funcionar. Tem que ser premissas verdadeiras. Então, ó, x ao quadrado é positivo, y ao quadrado é positivo. Então, se você junta duas coisas positivas, essa soma é maior do que qualquer uma delas. Ok? Bom, qual é a minha intenção? Se eu pegar o x ao quadrado mais y ao quadrado, que está do seu lado direito, e passar ele para o lado esquerdo dividindo, do lado direito fica um 1. E aí você vai observar o seguinte, a expressão que tem no meu limite, eu posso reescrever ela assim, ó. Do meu x ao cubo, eu tirei um x, coloquei ele de lado, e aí fiz aparecer o x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu transformei num produto. Esse termozão maior é limitado, e o x eu sei fazer o limite. Então veja, esse cara vai para zero, do jeito que o meu corolário pede, e esse aqui é limitado. É menor ou igual a 1. Usando, não tem mais conta para fazer, você só tinha que fazer isso e mostrar em cima que a expressão é limitada. Não tem conta a fazer não. Aí você vai só usar, ó, esse cara aqui vai para zero, esse outro aqui é limitado, então o resultado é zero. Tá bom? Um outro exemplo. Suponha que você tenha aí essa expressão, 3xy², né? Dividido por x² mais y². Qual é a observação que você vai fazer? E é bem parecido com o que eu tinha antes. Y² é menor que x² mais y². Ou seja, a soma de dois termos positivos é maior ou igual do que um deles. Tá? Aí, você está comparando sempre a soma com um deles que está na soma. Eu posso comparar x² mais y² com o y², ou posso comparar o x² mais y² com o y². Você pode fazer isso, olha, por exemplo, x² mais y². Eu posso comparar isso com quem? Com o x², com o y². Eu posso comparar x² mais y² com o x²? Não pode. Não pode. Posso comparar o x² mais y² com um y²? Não pode. Um outro exemplo onde você vai poder fazer isso. Vamos supor que você tenha x² mais y². Um está ao quadrado e o outro está ao quarto. Os dois são positivos, né? Eu posso comparar com quem? Eu posso comparar com o x² ou posso comparar com o y². Ou seja, eu posso comparar com qualquer um dos dois que estão na soma. Uma outra coisa que é importante. Essa desigualdade ela se estabelece quando você tem a soma de quadrados. Quando você tem a soma de quadrados, eu tenho a garantia que isso é positivo. Se você tiver x² menos y², você não pode dizer nada. Eu não tenho a garantia que isso é positivo ou que isso é negativo. Uma hora dá positivo, outra hora dá negativo. Então, por favor, façam as suas extensões. É ideal, é desejável que você faça, que você vá adiante. Mas, cuidado para não estabelecer verdades que não são verdadeiras, entendeu? Não estabelecer mentiras. Tá bom? Então, vou fazer a mesma brincadeira. Vou passar aí o y² dividindo. O x² mais y². Por que eu fiz isso? Porque essa expressão aparece dentro do meu limite. E aí eu vou reescrever meu limite colocando aquele 3x aí fora. Não é fora do limite, é fora da expressão. E aí, 3x eu sei para onde vai para zero. Esse outro cara é limitado, resultado, zero. Pronto.
Ó, pessoal, essa é a única ferramenta que nós temos para calcular limite, no sentido de dizer, ó, o meu limite existe. Show? Não tem outra. Não tem outra. Existe uma outra que é uma mudança de variável, não vou ensinar aqui, nem está lá no livro. É uma mudança de variável em que você pega o seu uso de coordenadas polares. Então, não ensinei coordenada polar, né? Quem tiver curiosidade vai atrás e tal, descobre. É uma mudança de variável onde você transforma duas variáveis que aparecem sempre numa mesma expressão, e no caso é x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí você transforma numa variável só. Então, esse recurso permite você transformar um limite de duas variáveis num limite de uma. Tá? É uma outra situação. Mas aqui, no nosso jogo, nessa nossa brincadeira, você só tem uma ferramenta que serve para mostrar que um limite existe. É essa. Esse corolário aí. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Aí você poderia concluir, então, professor, então só sei mostrar que o limite dá zero. Né? Se tiver qualquer outro limite que a suspeita seja que ele dê 1, eu não sei fazer. Né? Porque esse corolário só prova que o limite dá zero. Só serve para limites que dão zero. Aí eu vou colocar aqui duas propriedadezinhas que eu falei que ia incluir na nossa lista de 4 lá. É o seguinte, olha, se você souber que um limite da L, tá bom? Um L, aí a utilidade para você quando esse L aí for diferente de zero. Então, é equivalente um limite de f da L, se somente se o limite de f menos L dá zero. Então, veja, se você tem um limite, você suspeita que o resultado dele é 1, e aí o nosso corolário não serve, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o 1, jogar ele para dentro do limite, reescreve a minha expressão, e agora pega essa expressão e mostra que o limite dá zero. Aí é uma gambiarra para você usar o teorema. Certo? Bom, fica aí a dica. Isso nem tem exemplo no livro. Nem tem. Pode ficar tranquilo, não vai cair. Tá? Mas assim, você não está livre de, num outro curso, numa outra situação, aparecer, né? Um limite que você é, suspeita que dá 1, ou 2, ou 3, ou 4, um número diferente de zero. E você já tentou por todo o caminho possível, né? Tentei todos os caminhos e o resultado sempre dá o mesmo. Então a minha suspeita é que esse limite exista, mas eu não tenho ferramentas para provar que o limite. Porque a minha suspeita é que esse limite vai dar 2, vamos supor. Tá certo? Então, o caminho, a alternativa é essa, né? Pega o resultado que você suspeita que seu limite dá, joga ele para dentro da expressão, e aí reescreve a expressão e mostra que esse limite dá zero. Se você mostrou que esse limite dá zero, é porque a outra expressão dava L. Tá? Uma outra coisa, e aí eu achei válido colocar essa propriedade número 6, que é o seguinte, o professor o senhor só mostrou para a gente caminhos na direção do zero. Não mostrou qualquer outro caminho. Então, veja, se você tem um limite que vai na direção de um x0, y0, você pode fazer uma pequena mudança de variável nele e fazer com que ele seja na direção do 0, 0. Então, suponha que seu limite vai do xy na direção do x0, y0. Então, você vai pegar e criar uma variável h. O seu h vai ser x menos x0. Vai criar uma variável k que vai ser y menos y0. Quando você reescrever seu limite, hk vai para 0, 0. A sua expressão vai ficar escrita agora em função de hk. E aí, você tem o mesmo limite que daria na expressão anterior, é o mesmo que vai dar aqui, a mudança de variável não influi no resultado. Tá? E o que você ganhou é que agora você tem um limite que vai, né, a variável está caminhando na direção do 0, 0. E aí você tem aqueles caminhos que são simplesinhos de serem deduzidos. Tá? Bom, isso aí são dois remendos que eu achei útil que sejam colocados aí, tá bom? Vocês é quem vão decidir quando usar. Eu não trouxe nenhum exemplo a esse respeito. Nossa aula já está grande demais e eu vou ficar devendo, tá bom? Para finalizar aqui a nossa aula, né? Eu queria colocar uma ideia que ela é minha. Pessoal, me desculpa aí, meu olho está coçando muito e eu não consigo parar. Parece quando você está gravando aí dá todo tipo
Não, né? Todo tipo de frescura. Uma ideia que, assim, é minha. Você não vai encontrar ela em lugar nenhum. E eu achei bacana deixar registrado aqui no vídeo, né? Outras pessoas podem ver e podem fazer uso dela também. E aí eu peguei um limite que, veja, qual é o roteiro que você tem para atacar um limite? Ou você vai suspeitar que existe, né? Ou você vai suspeitar que não existe. Quando é que você vai suspeitar que existe? Quando, olhando a expressão, você consegue imaginar uma forma de quebrar ela num produto e uma das partes ela seja limitada. Aí você já consegue enxergar qual é a limitação que você vai arrumar. Tá certo? E aí, veja, quando é que você vai suspeitar que não existe? Quando você tentou, observou e viu que não tem limitação aí, eu não consigo construir nenhuma limitação, não há nenhuma limitação óbvia. E, portanto, quando isso acontece, é momento de você suspeitar que esse limite não existe. Ok? Aí eu peguei esse limite aí, esse é um limite assim bem clássico. Você olha para a expressão e não vê uma maneira de encontrar uma limitação, qualquer que seja ela, para uma parte da expressão. Não, não rola, não rola. Aí, né, já nasceu a suspeita, então esse limite aí não existe. Aí você vai lá. Qual é a estratégia para limites que você suspeita que não existe? Descobrir dois caminhos cujos resultados deem diferente. Ok? Aí você pega esse limite aí, você vai testar um zilhão de caminhos, todas as ideias que você pegar e tal, e você vai chegar sempre no mesmo resultado. Então veja, peguei o primeiro caminho básico, né? O eixo X. Fui lá, fiz a minha conta, deu zero. Aí você vai e sai coçando aí a cabeça. Você vai pegar todos os caminhos que você imaginar e vai dar zero. Todos eles, né? Esse aí é um clássico. Um clássico. Esse aí esquenta a muleira do camarada. Tá bom? Aí eu desenvolvi uma ideia. E aí, bom, eu quero deixar aqui registrado. Veja só. Já cocei a cabeça. Você pode usar a minha ideia quando você já tiver coçado a cabeça bem muito, ou você simplesmente pode ir direto com ela. Tá entendendo? Agora veja. A minha ideia é encontrar um caminho é, que vai resolver meu problema. E eu já vou direto nele. Agora, o meu caminho, ele não vai ser um caminho muito bonitinho, não. Ele vai ser uma curva horrorosa, uma expressão feia. É o preço a se pagar. Só que ele vai direto na bucha. Ele vai direto onde lhe interessa. Então, veja só como é que funciona. Já testei, já rodei, fiz tudo que eu podia fazer. E todos os caminhos que eu tentei, que eu bolei aqui, deu zero. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Será que existe um caminho? E aí, nós temos dois tipos de caminho, né? Um onde você bota o y, né, igual a alguma coisa, e o x vai a zero, ou você bota o x igual a alguma coisa e o y vai a zero, né? E existe algum caminho de um tipo ou de outro onde, substituindo esse caminho na expressão do meu limite, eu tenha um resultado igual a m, sendo m algo diferente dos valores que eu estava tendo antes. Então vamos supor, você está tendo sempre zero. Eu quero que isso aí dê um m diferente de zero. Será que existe? Então você vai se propor a encontrar esse caminho, né? Já estabelecendo que você quer que dê um m. Você pode, em vez de botar um m, botar um aí. Eu estou escolhendo deixar esse m para o final. Lá no final eu digo o m que eu quero. Só não pode ser zero. Tá claro? Aí você vai desenvolver. Bom, se isso aí existir, né, você pega essa expressão e desenvolve. Aí eu peguei o y menos x ao cubo, joguei para o outro lado, né? Distribuí o m lá, my menos mx ao cubo. E aí, somente nesse momento, aí você olhando para a expressão, você vai decidir assim, olha, tá mais fácil eu colocar o y sozinho ou está mais fácil colocar o x sozinho? É uma escolha. Você não sabe ainda se você de que tipo vai ser o seu caminho. Se vai ser y igual a alguma coisa ou x igual a alguma coisa. Vai depender do que esteja mais fácil isolar. Então, olhando para essa expressão aí, eu percebi que o y
está mais fácil de ser isolado. Então o que eu vou fazer? Passei o MY para o lado esquerdo, botei o meu Y em evidência, tá certo? E aí joguei o X menos M para o outro lado. Veja aí, tá certo? Cheguei, isolei o meu Y, tá? E agora chegou o momento de você dizer qual é o M que você quer. Tá bom? Eu vou escolher, você poderia escolher o M igual a 1, M igual a 2, o M que você quiser. Olhando para a expressão, o M que me dá um Y mais bonitinho aí, eu escolhi, para tirar esses negativos, eu coloquei Y igual a menos 1. Perdão, M igual a menos 1. E aí o meu caminho vai ser Y igual a X ao cubo sobre X mais 1, com o X indo a 0. Show? Aí, veja, professor, aí desse jeito ficou moleza. Desse jeito sempre vai dar certo. Quando você pegar esse caminho, substituir lá na expressão, vai dar menos 1. O senhor procurou um que desse menos 1. Aí ficou mamão com açúcar. Né? Aí, veja, sempre vai funcionar essa ideia? Não. O que é que pode dar errado na ideia que eu estou lhe dando aqui? O meu caminho, ele tem que ter uma condição. Qual é a condição necessária para o meu caminho ser útil? Você está fazendo um limite onde o XY vai para 0, 0. O caminho que você encontrou tem que passar pelo 0, 0. Então, pode ser que você resolva essa equação toda e encontrei um caminho, esse caminho não passa pelo 0, 0. Aí não serve. Não serve. Então, vai dar a resposta? Vai. Você vai ter uma resposta, um Y igual a alguma coisa. Mas pode ser que esse caminho não passe pelo 0, 0. Aí você precisa dar um confere. Como é que eu sei se passa pelo 0, 0? Joga o x igual a 0 e vê se o y é 0 quando o x for 0. Então, se você substituir aí, olha, veja, a expressão é y igual a x ao cubo sobre x mais 1. Joga x igual a 0. Vai ficar 0 sobre 1, que dá 0. Ou seja, quando o x for 0, o y é 0, então essa curva passa pelo 0, 0. Então, meu caminho é útil, ele serve. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer de conta que você foi o wise, aí, o cara ninja, e jogou esse caminho. O que eu estou querendo dizer, a dedução que eu coloquei ali, você pode fazer fora a parte. Você pode simplesmente chegar e dizer, olha, professor, eu vou colocar esse caminho aqui, como se você fosse o mágico de Oz, né? O Mr. M. Né? Eu aconselho a você deduzir para eu não ficar suspeitando que você colou, tá legal? Aí, veja, quando você pegar esse caminho aí e jogar no seu limite, eu vou deixar a conta para você fazer, né? Você vai pegar o y, vai substituir, né? Vai por x ao cubo sobre x, mas vai dar uma continha ruinzinha de ser feita, mas você sabe onde é que essa conta tem que chegar. Né? A expressão vai dar menos 1. Conclusão, não existe. Tá bom? Então, fica aí. Essa é uma ideia que é minha, não tem livro nenhum, tá bom? Espero que seja útil para vocês. Divida essa aula em duas, assiste uma metade, depois assista a outra. Ficou um pouco longa, eu peço perdão, mas não foi inevitável. Não tinha como quebrar essa aula de limite em duas aulas de limite. Eu achei melhor ficar numa única aula. E eu acho que ficou uma boa aula, ficou uma aula bacana. Tá bom? Fiquem todos com Jesus e até a próxima. Estou devendo agora só mais uma para estarmos prontos para a nossa prova. Bacana? Fiquem todos com Deus.